Boa tarde, pastora Thalita, paz seja convosco. Nós estamos aqui mais uma vez para realizar a live da Secretaria Estadual de Educação e Cultura da Igreja do Evangelho Quadrangular de Santa Catarina. Hoje é o dia do pedagogo. Em homenagem a todos os pedagogos, eu quero compartilhar com vocês a nota presente na 30ª edição do livro Ensinar Aprendendo, de Samitiba. É uma reflexão bem importante. Ele diz assim: estamos em plena era do conhecimento, mas muitas escolas ainda estão na era da informação. Mesmo que o professor em aula passe seus conhecimentos aos alunos, estes os recebem apenas como informação. Informação é um dado que pode ser obtido em qualquer lugar. Um dicionário parado, por exemplo, é uma fonte de informação. Conhecimento, em vez disso, é uma informação em ação, ou seja, tudo que se usa para uma ação consciente faz parte do corpo de conhecimentos. Em geral, o conhecimento traz informações dentro de si, mas nem toda informação evolui para o conhecimento. O professor contemporâneo contempla sua aula, auxiliando os alunos na transformação da mera informação em conhecimento. Entretanto, o novo paradigma da educação escolar está no fato de o professor saber que está ajudando a construir o nosso país, que o nosso querido Brasil, quando capacita o aluno a ser um competente profissional e um cidadão consciente da sua importância na composição da sociedade. Talvez o leitor não veja novidade no que eu falo. Compreendo até que muitos tenham essa informação, mas poucos são os professores que praticam esse conhecimento. O professor, uma classe específica de trabalhadores que levam uma vida muito sacrificada, um excesso de trabalho e baixa remuneração. Muitas queixas delatam as precárias condições de seu trabalho. Excesso de alunos em classe, alunos indisciplinados e pouco interessados em aprender, programa pedagógico muito extenso, formações acadêmicas insuficientes dos mestres, falta de recursos materiais, e aí ele coloca entre aspas, a culpa do governo. Minha prática no trabalho com professores me permite concordar com tais queixas, e sei que existem muitas outras a serem acrescentadas a esta lista. Entretanto, nós, como educadores, podemos fazer muito mais do que estamos fazendo, pois não há preço que pague a importância e dignidade desta função. Quanto custa para um país um mau governante? Quais são os danos do planeta provocado por empresários inescrupulosos? Qual é o mal que causa à sociedade um não cidadão? Quanto pesa ao país um analfabeto ou um semi-analfabeto? Quanto sofre uma família que não encontra meios nem para sobreviver? Qual é a qualidade de vida de uma pessoa sem estudos? Tais perguntas levam à mesma conclusão. Os educadores têm muito trabalho pela frente, pois não há nem como avaliar a falta que faz a educação na vida de uma pessoa. Cabe ao educador cidadão a reconstrução do Brasil. Cada aula pode ser um tijolinho, ser integrado na constituição da sociedade. E a educação é o sangue que leva o conhecimento para alimentar, formar, organizar a cidadania progressiva e ética existente em cada aluno, tão importante e necessária para a civilização. Que essa reflexão fique de homenagem a esses profissionais tão fundamentais na educação, na base, né? E trazendo para a nossa realidade, como cristãos, os valores que a gente precisa conservar. Jesus, ele teve um ministério de 3 anos, mas ele se preparou praticamente por toda a vida dele, né? Desde menino, ele já estudava, ele já debatia nas sinagogas. Em João 15:7, ele nos diz que se nós ficarmos unidos a ele, com as palavras, nós podemos pedir tudo que nós quisermos, que nós vamos receber. Às vezes não recebemos, né, pastora? Não estamos verdadeiramente com a sua palavra dentro de nós. O apóstolo Paulo também diz que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva, habite no nosso coração, e que nós ensinemos e viemos a instruir outros com toda a sabedoria que ele nos dá.
Também ele diz que nós somos seus embaixadores em 2 Coríntios 5:20. E em Romanos 12, 1 e 2, ele pede para que a gente não se conforme, não se amolde, que a gente sempre renove o nosso entendimento, traga a nossa mente sempre renovada. E lá no versículo que a gente usa como a grande comissão do ID, né? Também está linkado com o ensinar. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando, né? A guardar todas as coisas e a obedecer os mandamentos. Então, queridos, se na educação secular existe um grande desafio, imaginem no ensino bíblico, teológico, nesse tempo, né? Nessa época. E é disso que nós vamos falar. Está aqui comigo a pastora Thalita Luvisotto Giardini. Eu conheço a pastora Thalita, pelo menos de nome, há mais de 26 anos. Eu me batizei na igreja quadrangular do Rochidale. Frequentava uma congregação na Vila dos Remédios, mas o batismo e a Santa Ceia era servida na igreja do Rochidale, né? Na igreja sede. E a missionária Dionísia foi quem me desceu as águas, né? E eu tenho um carinho muito grande, pastora, por ela, e assim, pela educação através dela, porque ela foi firme comigo no início. Eu sempre tive muita sede de conhecer as coisas, de fazer e sair fazendo. Até tinha um pastor que me chamava de Pedro. Mas você parece Pedro. Você sai fazendo tudo. E logo que eu desci as águas do batismo, eu fui procurar o ITQ, porque eu queria aprender. Aí a missionária Dionísia me disse, não, filha, o que tu conhece da Bíblia? Eu leio Salmos muito, sei de cor, sabia mesmo, sei até hoje. Ela disse, não, primeiro precisam fazer uns 2 anos de escola bíblica, pelo menos, aprender bem a palavra, senão tu não vai se firmar. E eu peguei aquilo para mim e fui para a escola bíblica, a gente tinha na congregação da pastora Regina, aula no porão, onde era realizada a congregação, né, escola bíblica lá. Eu e meu filho, a gente ia. E isso eu tenho comigo até hoje. E nunca mais eu parei de buscar aprender da palavra, né? Então, nós vamos tratar hoje dos desafios do ensino bíblico na igreja local. A pastora Thalita, além de pastora na IEQ Guatemi, em Sorocaba, ela é coordenadora nacional do Grupo Missionário de Adolescentes e de Jovens, junto com o pastor Daniel Giardini, né? Também ela é formada em Teologia e em Ciências da Computação. Seja bem-vinda, pastora. Receba o abraço de Santa Catarina. Muito obrigada, pastora Graça. Para mim é realmente uma honra estar nessa live. Eu tenho falado ultimamente que essa pandemia tem nos proporcionado oportunidades que a gente nunca imaginou ter antes, né? Nunca na minha vida imaginei estar numa live juntamente com a senhora, com o pessoal de Santa Catarina. E eu posso dizer que para mim realmente é uma grande honra. E se era por conta dessa live que Deus permitiu a pandemia, eu falo que para mim já valeu a pena, porque realmente é uma grande honra, é um grande privilégio estar juntos. Eu admiro demais a nossa igreja em Santa Catarina, né, o nosso missionário Parisotto, e o pouco que a gente começou a ter mais contato através da coordenadoria, eu só aprendi a admirar muito mais a nossa igreja em Santa Catarina, o trabalho de vocês. Então, ser uma das escolhidas para participar da live juntamente com vocês, para mim, realmente é uma grande honra, é um grande privilégio. Muito obrigada mesmo. Uma maneira de demonstrar o carinho e a gratidão, né? Eu sou muito grata, pastora, eu fui recebida em Santa Catarina, eu fui adotada em Santa Catarina, acolhida pelo missionário Narciso e pela missionária Noeli, como pais mesmo na fé, que me ajudaram a continuar, né, edificar a minha caminhada. Mas eu não esqueço do começo, pequenos começos, né, e da dificuldade. Meu Deus, quanto cair e quanto levantar, quanto ir e sair e voltar, quanta dificuldade para começar a caminhar reto na palavra. Isso só aconteceu por causa da firmeza do início, né? Vai que esse é o caminho, vai que Jesus está te buscando, vai que as palavras vinham, né? Glória a Deus. Nós vamos tratar, então, dos desafios do ensino bíblico na igreja local, como pastora local, pastora Thalita. Eu vou colocar a sua apresentação. Eu achei, assim, o tema muito pertinente, porque hoje nós estamos tendo realmente muitos desafios, né? Na igreja local, mas na verdade os desafios não estão apenas por conta da pandemia,
mas pela era que nós estamos vivendo, pela época que nós estamos vivendo, né? O mundo tem mudado freneticamente, a realidade da igreja hoje tem mudado, e nós, como igreja, temos percebido isso e temos muito que realmente nos atualizar, né? E o primeiro versículo que eu coloquei é: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Na verdade, é Jesus quem nos liberta, é Jesus quem opera grandes maravilhas em nossas vidas, é Jesus quem nos ajuda na caminhada, é Jesus quem está conosco. Porém, aqui tem um versículo, né? Tem uma palavra muito chave neste versículo, que é: conhecerão a verdade. Então, para a gente ser liberto, para a gente ser alcançado pela verdade, nós precisamos conhecer. Para nós sermos libertos, para nós sermos alcançados por Jesus, nós precisamos conhecer Jesus. E o próximo versículo, em Romanos 10, 14, diz assim: como, pois, invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Então, nós vemos que esses dois versículos, eles falam muito sobre o ensino bíblico e o papel da igreja. Porque nós precisamos conhecer Jesus e fazer Jesus conhecido. Porém, muitas pessoas não estão alcançando a libertação da verdade. Por quê? Porque não conhecem Jesus, porque não tem quem pregue e não tem quem faça Jesus conhecido. Então, esse é o papel da igreja hoje em dia. O papel sempre, como a senhora falou da grande comissão, é a ordem de Jesus. Nós temos que ir pregar o evangelho a toda criatura, batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, o papel da igreja não é apenas evangelizar e levar até o batismo. Pelo contrário, o papel da igreja vai muito além. A gente tem que fazer Jesus realmente conhecido e até a pessoa alcançar a libertação, até ela realmente ser fortalecida e ter essa certeza, né, da salvação, ter essa caminhada que nós também chamamos de discipulado. E para isso eu coloquei um quadro. Esse quadro agora que vai aparecer é um quadro que foi ministrado e desenvolvido por Ricardo Agreste. E ele nos mostra o quê? Os desafios do ensino, o começo dos ensinos do ensino bíblico. Então, nós vemos que há 3 tipos de pessoas: aquelas que ouvem, aquelas que ponderam e aquelas que reconhecem o valor daquilo. Então, quando nós ensinamos, o desafio da igreja está onde? Aqui é o começo do desafio. Nós ensinamos, a gente tem que fazer com que as pessoas nos ouçam. E muitos nos ouvem. Quando nós estamos pregando na igreja, a gente está com a igreja cheia nos ouvindo. Quando a gente está ministrando na escola bíblica, quando a gente está num seminário. Então, o primeiro desafio é você trazer as pessoas a te ouvir. Nessa época agora, está sendo um desafio maior ainda, porque nós temos que usar os meios digitais, né, os meios online que nós nem estávamos acostumados. Preparados para isso. Preparados para isso. E as pessoas estão tendo que ter interesse em nos ouvir. Então, o desafio está maior ainda. Só que a gente tem aquela grande multidão que nos ouve. Porém, quantos ponderam sobre aquilo que estão ouvindo? Não é apenas ouvir, mas é ponderar, é aprender, é meditar, é mastigar aquilo que está sendo falado. Então, já começa a ser o desafio do ensino bíblico. Você não apenas ser ouvido, mas a pessoa ponderar sobre aquilo que você está falando. E daí nós vamos para um terceiro desafio, que é o quê? É ser ouvido, é ser ponderado, mas a pessoa reconhecer o valor daquilo que você está falando. É aquela pessoa que fala assim: olha, é verdade, realmente, isso é verdadeiro com a minha vida. Olha, é verdade, isso realmente eu posso trazer para a minha realidade, eu posso aplicar na minha vida. Então, é a pessoa começar a desenvolver aquilo com você. Por exemplo, a gente pode pregar
um dia ensinar sobre a mulher do fluxo de sangue. E as pessoas vão nos ouvir. Aí, quando você começa a falar do significado da mulher do fluxo de sangue, que a mulher tinha um problema por toda a sua vida, ela estava desacreditada, tal, a pessoa começa a ponderar e a pensar naquilo com você. Só que quando você traz uma aplicação pessoal e você fala, você que está vivenciando um problema que você não tem mais saída, você já gastou todos os seus recursos financeiros em tentativas, você não está encontrando mais onde procurar, você está vivenciando a mesma situação que essa mulher do fluxo de sangue. Então, não desista. Vá até Jesus, independente das barreiras que você encontre, como aquela mulher encontrou uma multidão, mesmo assim ela não desistiu. Ela foi até Jesus, tocou Jesus e recebeu o seu milagre. Você também ultrapasse as barreiras da incredulidade, a barreira do medo, a barreira da vergonha e toque em Jesus para você receber o seu milagre. Nisso você está fazendo a pessoa o quê? Reconhecer o valor daquilo que você está falando. E você faz com que a pessoa queira aplicar. Só que hoje, ao fazermos tudo isso, por exemplo, uma pregação numa igreja, mas principalmente falando de uma escola bíblica, nós encontramos vários desafios que antigamente não tinha, mas é uma realidade muito grande em nossos dias hoje. O primeiro desafio são os horários. Antigamente, a nossa escola bíblica era a escola bíblica dominical. Era sagrado aquele Todo horário. mundo reservava o domingo. Domingo de manhã era sagrado para a escola bíblica. Toda a família cristã de manhã ia para a escola bíblica dominical, voltava para casa, comia macarrão com frango assado e à noite voltava para o culto. Essa é uma realidade de hoje em dia? Nem um pouco. Por quê? As pessoas hoje trabalham de segunda a sábado. Muitos só têm no domingo para limpar a casa. Muitos só têm o domingo para fazer uma faxina. Muitos só têm o domingo para fazer a compra da semana do mês de casa. Muitos só têm o domingo para estudar. Outros só têm o domingo para dormir um pouquinho até mais tarde. E eles não vão mais acordar cedo para ir para a escola bíblica. Então, tanto é que a nossa escola bíblica, até na nossa igreja, não se chama mais escola bíblica dominical. É escola bíblica quadrangular. Porque realmente o horário não dá mais esse. Não dá para você definir, olha, escola bíblica, domingo de manhã, você tem que estar aqui. A realidade mudou. Antigamente, as mulheres não trabalhavam fora. Hoje, a maioria das mulheres trabalham fora. E elas têm o domingo para limpar a casa. Como você vai falar para a irmã, deixa a sua casa suja e venha para a escola bíblica? E depois volte à noite para o culto. Não tem como. Outra questão, né? A questão financeira. Antigamente, as pessoas iam de ônibus, as pessoas iam a pé para a igreja. Hoje, as pessoas vão de carro, vão de Uber. Acabam sendo um gasto muito maior. As pessoas não voltam 2 vezes no domingo na igreja. Então, é outro desafio. Mais um desafio que nós encontramos, as gerações. Antigamente, se levava 40 anos para mudar de uma geração para outra. Hoje, com a atualização de tudo, com os meios online, com a internet, a geração não tem levado nem 4 anos, uma geração para outra. Então, dentro de uma sala de aula, na escola bíblica, você tem diversas gerações juntos. E quando você explica para uma geração entende de um jeito, a outra geração entende do outro. Então, esse tem sido um desafio muito grande. Como você alcançar diversas gerações num lugar só? Ainda com o Ministério Infantil, nós conseguimos dividir as classes em maiores números, né? Faixa etária, né? Você vai fazendo de 2 em 2 anos, você consegue ministrar para aquela geraçãozinha bonitinho e ela entender. Mas depois dos 18 anos para cima é a classe dos adultos. Como você vai separar os adultos da geração Y, da geração C, os baby boomers? Nem tem como, porque vão chamar que você está sendo, como fala, você está fazendo discriminação das idades. Então, a gente não pode. Dentro de um culto, quando você prega, você tem que se fazer entendido por todas as gerações. Todos. Então, é um desafio enorme que nós vivenciamos hoje. Um outro desafio
que nós temos é a variedade de materiais. Eu lembro que quando nós éramos menores, a gente tinha a revistinha da escola bíblica. E era uma única revistinha. Aquela revistinha era a nossa revistinha do ano, e o que estava ali naquela revistinha era verdadeiro, era certo e era. Hoje nós temos inúmeras revistinhas. Volta um para mim, por favor. É o anterior desse. Ixi, era daquele último. Mas tudo bem, eu vou falando. Né? A gente tinha essa única revistinha. Hoje nós temos inúmeras revistinhas e o material disponível na internet. Enquanto você está pregando, enquanto você está ministrando a aula, os seus alunos estão conferindo no Google o que você está falando, se está certo ou não. Então, isso também é um novo desafio, porque você não está... O pastor, o professor hoje não é aquela pessoa que fala as coisas certas e são aceitas. Não, hoje nós somos questionados e nós somos avaliados o tempo inteiro. Que é o que traz mais um outro desafio. Com acesso à informação, o professor hoje tem que se preparar muito mais. Antigamente, o professor pegava a revistinha, lia a revistinha, tá bom essa revistinha, porque o que eu vou falar é isso. Não, hoje você tem que pesquisar, você tem que estudar, Claro que toda a preparação de aula começa com a oração, isso sem dúvida, com a busca do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, mas hoje você tem que se preparar muito mais, porque hoje você é bombardeado de questionamentos. Quantas vezes você desce do púlpito de pregar algo e vem alguém e te questiona, mas tal fulano fala isso. Tal fulano fala aquilo, né? Mas, pastora, em qual versículo você se baseou isso? E principalmente numa classe de escola bíblica, onde as pessoas têm liberdade de perguntar. Mais ainda que elas perguntam e mais ainda que elas te questionam. E eu pergunto, qual o professor de educação da escola bíblica que está preparado para tudo isso? Então, um outro desafio são que as pessoas estarem preparadas e querer ministrar nas escolas bíblicas e nos ensinos bíblicos. Porque hoje, vamos falar assim, a nossa multidão, né, aqueles que estão nos atendendo, nos assistindo, são muito mais questionadores. E eu acho que um próximo desafio são as competições que nós temos. Como assim as competições? Você prega uma coisa e eles pesquisam outros pregadores na internet. E muitas vezes acabam acreditando naqueles que estão falando na internet sem que não conhecem a vida, não conhecem a história, não conhecem os frutos daquela pessoa. E muitas vezes, deles estudarem, assistirem essas pessoas, eles colocam em questionamento o próprio professor, o próprio pastor, sendo que é quem está do lado deles, está apoiando. Esses dias, uma das jovens da nossa igreja me trouxe um livro e ela falou assim, pastora, eu li esse livro, mas eu tô achando algumas coisas estranhas nesse livro. A senhora poderia ler para mim? E é de um pastor que eu confesso que ele tem muita fama na internet, mas ele fala umas coisas que não condiz. E quando eu li o livro, falei, meu Deus, eu não acredito que você nem leu esse livro, você nem podia ter lido. Porque o livro falava assim, que nós somos curados através do sacrifício de Jesus na cruz. Até aí, tudo bem. Só que ele fala que se nós estamos passando por enfermidades, por dificuldades no nosso corpo, é porque a gente não aceita o sacrifício de Jesus na cruz. Então, que é um erro, a gente não tem nem que orar por cura. A gente só tem que aceitar o sacrifício de Jesus na cruz e mudar a nossa vida. Tudo certo. Aí eu falei, peraí. E a parte da Bíblia que fala, quando estiver alguém entre vós enfermo, chama o presbítero e ora. E a parte da Bíblia que fala, clama a mim e responder-te-ei. E a parte que fala, pedi, e dar-se-vos-á. Tudo bem, Jesus conquistou a cura para nós na cruz, isso está certo. Mas dizer que hoje a gente não tem que orar por cura, sabe, não tem cabimento. E esses dias eu soube que esse pastor, que muitos dos nossos jovens e adolescentes seguem na internet, pregou até que a Bíblia é inválida, porque tem muitas coisas erradas na Bíblia. Aí nisso eu fico mais preocupada. Eu falo Céus assim, e terras passarão, né? Mas as minhas palavras não passará. Passará. E ai daquele que acrescentar ou tirar um tirar da palavra.
Então, isso me preocupa muito, mas isso chega em mais um desafio. Por quê? Porque você se prepara, você ensina a palavra para a sua igreja, para o seu povo, só que eles podem pesquisar na internet e, de repente, trazer confusão para a mente deles. Então, esses são desafios que nós temos, que não tínhamos antigamente, e hoje é muito presente na igreja. E nós precisamos nos despertar para isso. E daí o gráfico chega nessa figura que ele mostra o quê? Nós chegamos na pessoa a ponderar, a pessoa realmente aceitar e perceber que aquilo que você está falando é verdade e é válido para a vida dela. Mas nós não podemos parar aí. Nós temos que ir para o outro lado, que é o maior desafio, que é onde a pessoa começa o quê? Aplicar na sua vida pessoal. E esse pedaço preto que está aí, nós chamamos de gap. Esse gap é onde você vai fazer a pessoa se levantar para aplicar na sua vida pessoal. Aí eu acho que é o maior desafio que nós temos hoje. Porque muitos ouvem, muitos ponderam, muitos aceitam como verdade, mas até aplicar na sua vida pessoal. Então, esse é o maior desafio que nós temos. A gente precisa fazer com que o ensino bíblico seja um ensino bíblico que realmente liberte, que realmente gere mudança, que realmente gere alteração de vida, mudança de vida, que traga restauração nas famílias. E é esse gap que a gente precisa ultrapassar para chegar na aplicação e, por último, no integrar, que a pessoa que não somente aplicar aquilo, mas ela começar a ministrar aquilo que ela está aplicando na vida dela, que ela também passa a ser um reprodutor daquilo que você ministra. E nós só conseguimos isso só há uma forma. A gente pode se dedicar, a gente pode preparar o material, a gente pode realmente chacoalhar as pessoas, abrir a cabeça das pessoas para entender, mas só há uma forma, que está no próximo slide. É nós entrarmos aonde? Na dependência do próximo. Na dependência do Espírito Santo. É o próximo, põe para mim, para lá, para frente. O próximo. Mais um. Aí, é a dependência do Espírito Santo. Nós fazemos, nós ministramos, nós tentamos colocar aplicações práticas para que a pessoa viva na sua vida, mas quem vai realmente despertar ela para ter alteração, quem convence é o Espírito Santo. Então, cada dia que passa, nós somos mais dependentes do Espírito Santo. Isso era na igreja primitiva, isso era na igreja de muitos anos atrás, e isso é na igreja de hoje. Não é porque temos recursos, não é porque temos internet que mudou, não. A nossa dependência do Espírito Santo cada dia precisa ser maior. Então, eu acho que o principal desafio de um professor, de um ministrador da palavra, é ter a sua vida em comunhão com o Espírito Santo. Ter o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura, não parar para preparar apenas a aula, mas ter o seu tempo de ministração, de busca para si próprio, para daí poder estar ministrando na vida de outras pessoas. E através, né, do nosso exemplo, é que as pessoas vão ter a vida delas. Então, a nossa dependência só aumenta. E daí o que eu quis trazer um pouquinho é o nosso modelo de ensino bíblico da nossa igreja local, para você ver como que nós estamos trabalhando. Então, na nossa igreja, nós não temos... Ai, ficou bem pequenininho, desculpa. Nós não temos mais a escola bíblica dominical. Nós temos agora o departamento de ensino da nossa igreja. Então, como que ele funciona? Nós temos cursos de um dia, nós temos cursos de 3 horas, nós temos curso de 3 dias, nós temos cursos durante a semana, nós temos cursos que são quarta-noite e domingo de manhã. Então, nós temos agora vários horários para que possa alcançar as pessoas. Então, nós não temos apenas mais o horário de domingo de manhã, até porque na nossa igreja hoje nós temos 4 cultos, então às 9 horas da manhã já começa o primeiro culto,
E mesmo assim, a gente tem a classe da escola bíblica sendo ministrada, mas então nós desenvolvemos o que? Um departamento de ensino. E daí, só para entender um pouquinho como começa o nosso departamento de ensino. O primeiro curso é o DNA. O que é o DNA? A pessoa chegou, aceitou Jesus. Quando ela aceita Jesus, a gente já tem uma equipe que vai orar por ela e trocar mensagem com ela. Essa equipe, ela já tem que encaminhar essa pessoa para uma célula, para que ela seja fortalecida. Se não consegue pôr ela numa célula, pelo menos um intercessor está com ela. Até que essa pessoa, em nome de Jesus, chegue ao batismo nas águas. Para o batismo tem o curso, tudo bonitinho. A pessoa se batizou no domingo, no próximo domingo ela entra na classe do DNA. São 3 aulas. E o que nós ministramos nessa aula? Você entender o que aconteceu com você. Agora você é um cristão, agora você é de Jesus e você é um quadrangular. O que significa isso? Então, a primeira aula do DNA, nós ministramos o que é ser um cristão e o que é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, nós explicamos a nossa história, nós falamos da nossa fundadora, nós explicamos as cores, os símbolos, tudo direitinho para a pessoa entender o que ela é. A identidade, né? Uhum. Que ela é um quadrangular. A segunda aula do DNA, nós explicamos como que é a nossa igreja, como ela foi fundada. Aí a gente conta a história dos pastores, para ele entender quem são os pastores. E nós apresentamos como são, assim, como que é dirigida a igreja, que são as células e os cultos presenciais. Então, nós mostramos a importância das células, de estar no grupo de estudo, né? Porque as células fortalecem, mas também a importância de participar dos cursos e dos cultos na igreja. E a terceira aula do DNA, nós apresentamos todos os ministérios que tem na igreja. Para quê? Porque ele já vai escolhendo qual ministério ele vai sair trabalhando. Então, a gente já vai despertando o senso do trabalho e do servir. A identidade e o serviço. Exatamente. Aí, acabou essa terceira aula do DNA, no próximo domingo já começa a aula de fundamentos. A aula de fundamentos, o que é? Nós ensinamos os fundamentos bíblicos. Quem é Deus, a Bíblia, oração, jejum, dízimo e oferta, céu e inferno, batismo com o Espírito Santo, Santa Ceia, explicando o básico dos básicos, assim, sabe? Para eles terem a raiz formada. São 8 aulas no curso de fundamentos, então é tanto de quarta-noite quanto de domingo de manhã. As pessoas podem escolher qual horário vão fazer. E daí, acabou o curso de fundamentos, nós temos sempre um encontro com Deus, e daí, depois do encontro com Deus, eles vão para o curso ou do TLC ou dos ministérios, que daí o TLC é o quê? É já se preparar para ser um líder de célula e formando bases de liderança tal, para aqueles que já estão envolvidos na célula, e o dos departamentos que nós chamamos de credenciamento. Então, por exemplo, a pessoa se interessou pelo louvor, não vai simplesmente chegar e cantar no louvor, não, vai entender qual é a importância do louvor, vai entender o porquê que tem o louvor, vai entender o que é ter uma vida de santidade para cantar no louvor, e passa até por uma audição. No Ministério Infantil, a mesma coisa, a importância do Ministério Infantil, que não é você passar tempo com as crianças, mas é você ministrar na vida das crianças. E as aulas são tudo isso, né? E, por fim, tem uma provinha de pedagogia se você está pronto para ministrar para as crianças. E assim, todos os departamentos, recepção, diaconato, som, todos eles têm o seu credenciamento. Passando o credenciamento, nós temos um curso que nós chamamos Forma, que é baseado na vida de Daniel e na vida de José, que é mostrar o quê? Que tudo que nós passamos na nossa vida tem um propósito. Que Deus não tem um propósito no nosso sofrimento, mas Ele permite e vai nos moldando para aquilo que Ele tem. Então, as pessoas vão entendendo que Deus tem um plano na vida delas, e a gente vai despertando esse desejo de cumprir o propósito de Deus. Aí, começam os vários cursos. Se ela foi para a parte de liderança de célula, 2 vezes por mês ela tem o TADEL, que é o treinamento para os líderes de célula. Então, duas quartas-feiras ou 2 domingos no mês, ela vai participar do TADEL. Nós temos também o treinamento de toda a liderança da igreja.
todo começo do ano a gente pega um sábado inteiro e ministra sobre liderança, ministra fortalecimento da liderança, ministra a importância da união. Às vezes a gente traz preletores de fora, às vezes somos nós mesmos, e encerramos esse treinamento com a Santa Ceia de fortalecimento da liderança. E durante o ano nós fazemos várias reuniões com a nossa liderança. E nós temos o que nós chamamos o quê? De Semana Teológica. O que é essa Semana Teológica? A cada 2 meses, nós pegamos de segunda a quinta-feira e nós dividimos em 4 classes. Cada classe é um tema diferente. E daí as pessoas vêm e participam desses cursos durante uma semana. No último dia, ela tem uma provinha, né? Para ver se ela foi aprovada naquele curso. E nós temos também, agora eu nem coloquei aí, porque é algo que nós iniciamos um pouco antes da quarentena, e está sendo o nosso curso online, que nós chamamos de Escola de Sabedoria. Então, 2 quartas-feiras por mês, nós temos o Tadel. Nas outras 2 quartas-feiras são a escola de sabedoria. Então, num é treinamento para liderança, no outro é treinamento para toda a igreja. E é ministrado, hoje nós iniciamos o estudo sobre o livro de Atos. Então, daqui a pouco começa e daí vai ser ministrado. Então, como nós estamos na quarentena, a Escola de Sabedoria está sendo o nosso curso online. Toda quarta-feira nós temos a ministração da Escola de Sabedoria. Nós estávamos estudando sobre as promessas de Deus. Antes nós ensinamos sobre o que é ser igreja, ensinamos sobre a oração de Jabes. Então, assim, são vários cursos que o nosso departamento de ensino faz. Nós não temos mais aquele formatinho da escola dominical ao domingo, mas nós investimos e preparamos, sim, um ministério de ensino da nossa igreja para que sempre seja fortalecido e as pessoas estudem bastante, né? Além de trabalhar com as nossas células. Então, isso foi um pouquinho que eu trouxe para mostrar da importância que a igreja deve colocar no ensino bíblico. Não é porque hoje as pessoas têm acesso à internet, não é porque hoje tem tantos desafios que a igreja vai abrir mão, pelo contrário, mais ainda que a igreja tem que investir. Mais ainda que a igreja tem que investir, nós temos que procurar meios de vencer esses obstáculos, né? E temos que fortalecer as pessoas para que aprendam, principalmente, né? Conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo erra porque lhe falta conhecimento. Então, a Bíblia é cheia de versículos sobre o ensino. E nós, como discípulos de Jesus, nós temos que levar isso para nós também. Então, foi isso que eu quis preparar, foi isso que eu senti de trazer e mostrar, né, que por mais que a nossa igreja local, nós somos pastores há 17 anos, mas graças a Deus nós temos tido realmente um fortalecimento no ensino, graças a Deus os nossos membros têm buscado aprender, e quando eles terminam o TLC, quando vem pedir para ITQ, a gente deixa, mas só depois do TLC. Continua. A senhora estava falando e eu estava me lembrando dos passos, né? Dos primeiros passos que a gente deu. Eles inovaram, claro, avançaram, né? Estão contextualizados no momento agora, mas a essência continua a mesma. É como Santa Catarina. Se a gente conversa com os primeiros discípulos do pastor Parisotto, você ouve deles que eles tinham um ensino bíblico na quinta-feira, era tal hora, se não chegava, ele fechava a porta, e eles tentavam, às vezes, em sacos de cimento para aprender a palavra de Deus, né? Então, uma geração firmada na palavra. Sim. Que a gente tenha essa graça de Deus para fazer isso com a próxima geração, né? Porque a próxima geração está sendo formada por nós, por mim, pela senhora, pelas pessoas que estão aí. Que Deus nos dê a função. Uma geração conta a outra geração. Conta para outra geração. A próxima geração é nossa responsabilidade. A gente não pode deixar eles serem autodidatas, procurando na internet, lendo aí por livros, que infelizmente muitas doutrinas falsas estão sendo pregadas. E eu acredito que nós vamos ser responsáveis por isso. Deus vai cobrar de nós a próxima geração. Então, por isso que realmente nós temos que pegar firme, nós temos que pegar o ensino bíblico
desde os pequenos quanto aos mais velhos, todos precisam estar aprendendo da palavra. Verdade. E é um desafio, como a senhora disse, em todas essas áreas, e ainda mais para nós, porque ensinar a palavra já é uma coisa de espiritual, né? Algo que ninguém quer. Né? O inimigo não quer que as pessoas aprendam, porque a partir do momento que elas se firmam na palavra, ninguém segura. Se existe alguma pessoa improvável para fazer qualquer coisa, essa pessoa está sentada aqui na sua frente. Né? O que me trouxe aqui? A palavra, as pessoas que me ajudaram a me firmar na palavra. Né? Então, mas se não fosse isso, que seria de mim? Que seria de mim, pastora? Quero mandar um abraço para a Ironda Linhares, a Claudete de Lázaro está aqui conosco, participando desde o início, a pastora Marineuza Mota, a Larissa Moia, é da senhora lá, ela diz, orgulho da minha pastora, eu sou discípula, né? A Claudete Maciel, nossa professora de Itajaí, e tem mais pessoas, mas não aparece no meu aqui, as pessoas precisam, na verdade, interagir, para eu conseguir ver por aqui, né? Senão só fica o número de pessoas que está participando. Pastora Thalita, foi um prazer imenso estar aqui com a senhora. Dê o meu abraço para a pastora Dionísia, quando a senhora puder chegar pertinho dela, a senhora vai chegar primeiro do que eu, né? Está mais perto. Eu tenho um carinho muito grande por ela, sou muito grata a ela, a irmã Beth, a pastora Regina, deve ter a igreja agora, era uma congregação, hoje deve ser igreja, eu não voltei mais lá na Vila dos Remédios, mas deve estar tudo diferente. Eu tenho família lá ainda, lá pertinho, a missionária Noeli também, tá participando, tá assistindo, nossa querida missionária. A missionária é um amor de pessoa. Pensa numa pessoa que vive com as mãos levantadas. Eu digo que ela segura esse estado com a oração dela, porque é todos os dias, todos os dias. E hoje nós tivemos algo que me entristeceu bastante, né? Uma professora do ITQ de Chapecó, que foi minha colega quando eu estava em Chapecó, ela perdeu a filha, uma moça muito nova. Foi algo de repente, assim, então dá meio que né, assim, quero dizer para ti, irmã Noemi, que toda Santa Catarina está orando por ti. A gente pediu oração em todos os grupos para que o Espírito Santo te fortaleça, porque eu não consigo nem imaginar passar por algo assim, né. Quero agradecer também ao pastor Erivelto, né, a administração do Conselho Nacional, na pessoa da sua mãe, né, eu estava lá desde o começo, desde a primeira eleição dela, a gente orava. Primeira vez que eu fui no Rochdale, na verdade, foi num culto de Oniora, num momento de oração que ela convocou, eu não era nem cristã ainda, e ela convidava, e aí a gente era carismáticos, né, a igreja carismática era ali pertinho, vamos lá orar no Rochdale, a gente foi orar no Rochdale, na Oniora, que nasceu naquela época lá, a gente orava muito pela senhora, pelo pastor Jackson, que estava fora estudando, né, coisas assim que ficam no coração, que marcam a caminhada cristã, né? Às vezes fala, meu Deus, quem é essa daí que apareceu de repente? Não foi de repente, foi bem caminhado, quem acompanhou sabe, né? Nós abrimos um canal no YouTube para a secretaria, e as lives que estão sendo produzidas aqui, o meu filho trata, e daí coloca no canal, e coloca as informações que a gente vai acrescentando, né? Ele coloca no final. O nome do canal é SEC Santa Catarina? SEC Santa Catarina, SEC Santa Catarina, SC, né? SECSC. E só agradecer a Deus por essa igreja abençoada que a gente tem, né? Pela nossa liderança nacional, estadual, né? O estado de Santa Catarina, eu vivo aqui, eu sei a bênção que é. Nosso missionário, nossa missionária, o nosso conselho, os superintendentes, pastores, professores, uma equipe coesa, jamais a gente chegaria onde está se não houvesse essa coesão, né, entre a equipe. Onde há união, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Isso também eu aprendi lá, né, lá atrás. E, então, muito obrigada, pastora, eu sei que foi de grande valia, e entender que o Departamento de Educação Bíblica Quadrangular abrange todo esse leque é muito importante, porque os pastores têm liberdade para ensinar cada um na sua realidade. Nós temos a base fornecida pela Secretaria-Geral de Educação e Cultura, que são as estações, que tem ali o começo do DNA, né, a mordomia cristã, que é a nossa vida com Deus, a estação azul que fala, que traz a explicação de células, a divisão, tudo ali certinho, e o panorama bíblico, que dali para frente os livros bíblicos que nos ajudam, mas nós somos um povo inteligente, criativo, e a gente pode criar tudo isso que a senhora está dizendo e muito mais.
Muito obrigada, Deus abençoe, pastora. Um abraço para o pastor Daniel, para toda a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, né? Quero mandar aqui um abraço para minha sobrinha lá de Chapecó, que fez aniversário ontem, para a Julinha, filha do Toninho, que também fez aniversário ontem. Sábado nós estaremos aqui na live às 17 horas, com aconselhamento pastoral. A gente está fazendo uma série de aconselhamento, todo sábado às 17 horas. E daqui a pouquinho, o missionário Parisotto entra com a live dele, né? Às 18 horas. Faltam alguns minutinhos para as 18 horas. Só agradecer, pastora. Muito obrigada. Uma honra mesmo, me senti muito honrada. Obrigada por você lembrar de mim, pastora Graça. É assim, não tem ideia a alegria que trouxe ao meu coração. E eu falei, meu Deus, eu aqui tão pequenininha, ela foi lembrar de mim. Muito obrigada mesmo. Para mim é uma grande honra. E um abraço a todos que estão nos assistindo, a todos aí de Santa Catarina, que eu amo tanto. E realmente, gratidão à nossa igreja por nos permitir, né? Mesmo longe, estamos tão juntos. E realmente é um presente de Deus ser quadrangular, é um presente de Deus fazer parte dessa igreja e podemos estar juntos. Muito obrigada mesmo. Para mim foi. É verdade. A Yara Cury também está, ela é da direção da Escola Bíblica lá do Rochidale. Está mandando um beijo para a senhora. Está mandando um beijo para a senhora. A próxima vez que eu for a São Paulo, eu vou visitar a igreja do Rochidale. Isso. E venha visitar do Iguatemi também. Faça questão. Vamos lá. A Claudete sempre diz, vamos visitar a pastora Thalita. Sim, a Claudete já me prometeu, ela está me devendo e eu faço questão que venham juntas. Já passar a pandemia que a gente vai fazer uma caravana, pastora. Combinado. Deus abençoe, pastora. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Que Deus abençoe. Pastora, faz uma oração nos abençoando nesse final. Claro, vai ser uma honra. Senhor, graças te damos por estarmos juntos, Pai, tratando, Senhor, ó Pai, de coisas do reino. Obrigada, Senhor, ó Pai, porque poderíamos estar falando de inúmeros assuntos, mas estamos, Senhor, tirando este tempo, Pai, para nos prepararmos mais, para pregarmos a Tua palavra, Senhor, para fortalecermos o ensino bíblico na igreja, para, Senhor, ministrarmos e levarmos a verdade a ser conhecida. Quero te pedir, Pai amado, que o Senhor continue honrando a nossa liderança nacional, através do nosso presidente, pastor Mário, que o Senhor continue, Senhor, honrando a nossa liderança estadual, através do missionário, da missionária Noemi. Pai amado, obrigada, Senhor, pela pastora Graça, que está se levantando e fazendo, Senhor, ó Pai querido, esta ação em favor do teu reino, que o Senhor a esteja honrando cada vez mais, e que o Senhor, ó Pai amado, venha usar a tua igreja com poder e autoridade, venha usar cada um de nós honra ser usado por ti. É um privilégio, meu Deus, ser escolhido por ti. E que possamos, Senhor, ó Pai querido, usar tudo aquilo que o Senhor tem ministrado em nossas vidas com sabedoria, para que possamos alcançar. E queremos te pedir, Senhor, neste tempo de pandemia, venha trazer a tua proteção sobre cada um de nós. Pai, que mal algum chegue à nossa vida, que praga alguma chegue à nossa casa, mas que a tua proteção do teu sangue seja sobre cada um de nós, Pai. E nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigada, pastora. Beijo no seu coração. Deus abençoe. Obrigada. Até sábado, pessoal, 17 horas, com a live de aconselhamento pastoral. Amém.